iniciar a nossa meditação desta terça-feira, dia 3 de maio, terceira semana da Páscoa e mês de Maria. Vamos pedir a vinda do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, dando prosseguimento às nossas reflexões deste período de Páscoa, nós estamos falando, refletindo seriamente a respeito dos bloqueios, porque não adianta celebrar Páscoa, falar de Páscoa e não trabalhar em nós as condições para que a Páscoa possa acontecer. E uma das condições básicas, essenciais, para que possamos realmente fazer a Páscoa, sabe o que é? Você precisa de ser desbloqueado de uma coisa que está o tempo todo aí dentro de você. E isso, a tendência é só aumentar. Então você tem que estar sempre se desbloqueando disso. Que coisa que é esta? Você precisa ser desbloqueado dos restos. Dentro de mim, dentro de você, existem muitos restos. Vou explicar para você entender e conseguir sentir que isso é verdade. Quando a gente está vivendo um problema, resolvemos aquele problema, mas depois dele resolvido, do problema passar, ficam os restos lá dentro, não são os resíduos, são as sobras, ficam bem lá dentro da gente. Você pega, por exemplo, uma raiva, você fica com raiva, a raiva passa, mas aquela raiva que você teve fica um restinho lá dentro ainda. Parece que não é nada, mas fica ali. É como se fosse um tiquinho de lixo no canto da casa. Você pega as decepções, talvez você solucione as decepções, mas depois delas solucionadas ainda fica um resto lá dentro da gente. Resto. Quando a pessoa desfaz da gente, depois ela reconcilia e a gente fica tão amigos, mas fica um resto daquelas desfeitas lá dentro da gente. Tudo que a gente passa, se resolver, de qualquer forma, fica uma sobrinha lá dentro de nós. E esta sobrinha vai juntando com outra sobrinha, com outros restos, com outros resíduos, e vai bloqueando a gente. Isso é igual lixo mesmo. Igual lixo. A gente às vezes deixa um tiquinho de lixo no canto, um tiquinho de lixo na gaveta, um tiquinho de lixo no forno, não sei onde. Depois a casa fica toda contaminada. Esses restos que te bloqueiam, resto de tanta coisa que você nem sabe o que é, eles te infeccionam, te contamina, te infecciona.
Eles são terríveis. E, infelizmente, quase ninguém preocupa com isto. Quase ninguém sabe disso. Até mesmo muitos chamados de especialistas não sabem disso. E muitos dos nossos comportamentos atuais são consequências, são reflexos de vários restos que sobraram lá dentro da gente de coisas do passado. Você não tem ideia o quanto que esses restos que estão depositados dentro de você te prejudicam. E nós estamos cheios de restos. A gente não dá conta de saber a quantidade. Muitos restos. Às vezes, a pessoa namora ou é casada e põe fim ao namoro, fim ao casamento e resolve-se tudo ali. Tudo que tinha de convivência fica resolvido na intenção de não ficar nem lembrança mais, talvez nem saudade. Pode não ter lembrança, nem ter saudade, mas ficam uns restos lá dentro que vai dar dor de cabeça na pessoa mais tarde. E o resto, ele não sai assim não. Ele vai deteriorando-se lá dentro de nós, vai contaminando, vai estragando a pessoa. Por isso que os pais precisam ter muito cuidado com os filhos, sobretudo naquela idade que os filhos são mais influenciados pelos pais. Porque é ali que às vezes os pais deixam tantos restos nos filhos e mais tarde aquilo pode levar os filhos a ter tendência a procurar outros tipos de influências que não é cabível aquilo que deseja para o filho. Então, meu irmão, minha irmã, estamos cheios, todo mundo tem muitos restos. E esses restos, a solução para isso, a solução principal, é você se libertar deles. Pode ser que você não vá ficar livre deles, mas você pode se libertar deles. Nessa semana ainda quero voltar a refletir como que acontece o processo de libertação. Mas eu queria que você pusesse na sua cabeça hoje. Então, dentro de mim existem muitas sobras. Sobras de raiva, sobras de decepção, sobras de dor, sobras de doença. Você já ouviu que às vezes uma doença vem? Diz que o Covid é assim, em algumas pessoas, mas todas as doenças. Elas vêm, a gente toma remédio e às vezes até cura-se da doença. Mas ficam os restos lá dentro da pessoa. Fica uma sobra. É isso que vai fazendo a pessoa se tornar perrengue. Mesmo que ela não esteja doente, mas ela pode estar perrengue. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, quero pedir hoje a você, acorda para essa realidade. Entenda que muitas vezes você já percebeu que tem dia que você está se sentindo um mal-estar danado. Está para baixo mesmo, uma indisposição, uma coisa ruim lá dentro de você. E às vezes quando a gente está sentindo isso, a gente começa a pensar, o que aconteceu? Mas não aconteceu nada assim de último para mim estar assim. Será que é coisa ruim que vai acontecer? Tem nada disso não. Isso é quando esses restos, essas sobras, começam a ferver lá dentro da gente, aí nos causa esse tipo de sensação, esse tipo de emoção. Essas coisas vão acontecendo com a gente. Por isso, você tem que ao menos, acreditar, aceitar que em você também existem muitos restos, muitas sobras. Tem muito tiquinho de coisas que não devia estar aí dentro de você. E na medida que você vai se libertando disto, essas coisas vão então perdendo efeitos. Elas vão sendo autodestruídas. Mas você tem que se libertar disto.
Porque isso, de vez em quando, dá umas picadas lá dentro da gente. Isso é um veneno. E vai picando a gente por dentro. Isso, infelizmente, é a realidade. Hoje, quando você vai fazer um tratamento com um psiquiatra ou mesmo com um psicólogo, que eles gostam muito de saber, tem alguns que são tão inteligentes que pedem a gente para contar algumas histórias do passado. E ali eles estão um pouco interessados na história. Eles estão interessados mais no que deve ter sobrado aí dentro de você, daquilo que você viveu no passado. Porque é isso que está trazendo o seu comportamento de hoje. Nós somos, como já disse, um reflexo do nosso passado. Querido irmão, querida irmã, quando a gente fala isso para as pessoas, quase a maioria das pessoas, quase todos, não aceitam, não concordam, acham que isso é um absurdo. Isso não pode ser assim, mas essa é a realidade. E todo mundo, se é ser humano, é assim. Nós temos restos, sobras, resíduos lá no nosso fundo. E para você ficar, vou até dizer, livre disso, para que isso um dia possa desaparecer completamente, você primeiro tem que se libertar disso, não dar importância para isso. Enxergar isso, mas não deixar que isso faça efeito em você. Aí sim, essas coisas vão desaparecendo aos poucos da sua vida. Devagarinho você vai ficando livre disso. Mas o importante é a libertação. Está vendo como que libertação entra em assuntos tão profundos, tão sérios, tão verdadeiros, que mexe mesmo com a gente? Estou propondo para você nesse ano fazer uma Páscoa bem verdadeira mesmo, uma Páscoa bem concreta, mexendo com a sua vida. E com o assunto de hoje, então, isso vai te dar muitos meios, muitos recursos para você pensar. E pensar com seriedade nisso aí, e quem sabe até ajudar outros a enxergar isso. Agora eu vou então fazer a pergunta para você. Querido irmão, querida irmã, o que essa reflexão está deixando aí na sua consciência, na sua cabeça? Como é que você está sentindo essa reflexão? Será, meu irmão, minha irmã, que você é uma pessoa que tem humildade para reconhecer as sobras que existem dentro de você, os restos? Você consegue entender que quando tudo está resolvido de uma determinada situação, fica uma sobrinha lá dentro de você para te contaminar futuramente? E que você precisa se libertar disso? Você está valorizando esse assunto de hoje? Você está caindo em si. Você está vendo como que isso é sério? Vamos rezar.
Vamos pedir a Deus para nos dar essa consciência clara, essa capacidade de autovisão, de olhar para dentro de nós mesmos, reconhecer e aceitar nossos restos, nossas sobras, e assim determinar nossa vida sem ficar fingindo que nós não temos isso. Converse um pouquinho com Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Receba agora a bênção especial desta terça-feira. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.